Gente, chegamos no momento crucial. E vocês sabem, né? Porque muitos aqui, Maria, todos, já fizeram o inventário. E, como eu falei anteriormente, esse é um momento em que muitos, infelizmente, desistem, retrocedem. Só que esse é um divisor de águas que a gente fala no Celebrando a Recuperação, né? Porque é onde a gente vai buscar, né, na nossa vida, na nossa história, razões, porquês, né, tentar entender algumas coisas, talvez alguns comportamentos, algumas atitudes, né, alguns pensamentos, enfim, que a gente tem hoje que podem estar relacionados com a nossa história, com a nossa vida como um todo. Só que mexer, muitas vezes, no nosso passado, mexer na nossa história, que às vezes está ali quietinha, enterrada, a gente guardou ali no nosso sótão, no nosso porão, dá trabalho, né? É chato. Da alergia, né? Que tem que mexer na poeira, tirar as coisas de cima e tal, revirar, limpar, para você ver de maneira clara. E dá trabalho, né? E vamos combinar que nós, seres humanos, e nessa eu me incluo, somos uma geração muito preguiçosa. Que a gente não quer ter trabalho, né? A gente não quer ter estresse e a gente vai postergando as coisas, procrastinando as coisas. E muitas vezes a gente usa muito essa palavra aqui, né? De procrastinar. Muita gente, inclusive, trata isso no CR a procrastinação, né? Mas vamos lá. Inventário. E essa é uma lição que eu falo que eu não vou falar, mas eu sempre acabo falando muito, né? Mas enfim, eu acho que essa vai ser uma lição mais curta. Por quê? Porque ela é uma lição mais prática do que teórica, né? Não tem muita teoria. Tem que pegar e fazer. Mas aqui eu tentei resumir, até para quem for fazer o inventário, poder entender como funciona, né? A gente tem 3 lições relacionadas ao inventário, começa hoje, e aí tem mais 2. Então, para vocês começarem a entender como é que funciona essa questão do inventário, como é que ele vai ser feito, como é que isso se dá, se organiza, enfim, e talvez até tirarem dúvidas, né, através dessas lições. Aí, o inventário, ele está dentro do princípio 4, né, que a gente leu hoje, os princípios, que diz: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Eu gosto muito de destrinchar, acho que eu não sei se eu tirei isso um pouco da minha mãe, que é professora, e um pouco do meu pai também, que é muito minucioso e detalhista, né? Eu gosto muito de entender o que eu estou lendo, né? Porque às vezes a gente lê, tá, vou analisar as minhas falhas e falar para alguém. E para Deus e para mim mesmo, show, né? Mas a gente tem que ver as palavras que eles usam, né? Os pronomes ali, as conjunções, tudo. E aí, o que me pegou aqui foi essa primeira palavra, abertamente. Na TV não vai, né? O laser. Vai muito ruim. O que me pegou primeiro foi essa palavra aqui, abertamente. E aí, abertamente, o que significa abertamente, né? É algo sem disfarce, sem máscara, exposto, sem dissimulação, né? E vamos trazer até para um linguajar mais atual, sem mimimi. É você ser ali, ó, papum, de maneira aberta, clara, objetiva, de maneira franca, é isso. E aí, é difícil, porque quando a gente fala do outro, é muito mais fácil, às vezes, a gente analisar a falha, o defeito do outro, né? Mas quando se trata de nós mesmos, às vezes é muito difícil. E isso demanda tempo, né? Até por isso que o Celebrando a Recuperação tem etapas, né? E aí vem o versículo, né?
No princípio 4, o versículo é Mateus 5,8, que diz: as felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Só que, vocês já sabem que eu gosto sempre de ver o que diz a versão, a mensagem, né? Que é como se fosse uma transcrição ali do versículo. E, para mim, é sensacional. Olha o que diz a versão, a mensagem. Diz: abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Então, quando ele fala que são felizes as pessoas que têm o coração puro, são as pessoas que puseram em ordem ali o seu mundo interior, né? A mente e o coração, todos ali alinhados no lugar certo. E quando eu coloco em ordem o meu mundo interior, o que acontece? O meu mundo exterior reflete, né? E aí eu vejo Deus no meu mundo exterior. Já perceberam? Quando a gente está... Vou falar assim, né? Vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu estou mal emocionalmente falando, né? Dentro de mim, no meu interior, parece tudo ruim. Eu posso estar com roupa nova, posso ter ido no salão, feito cabelo, posso estar maquiada, posso estar não sei o quê. Eu estou me sentindo horrorosa. Posso ter emagrecido, né? Que agora eu estou nessa etapa aí, emagrecendo um pouquinho, não sei o quê. Estou horrorosa. Agora, se eu estiver bem interiormente, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, comigo mesma ali, no celebrando a recuperação, me tratando, tomando os meus remedinhos, indo no psiquiatra, no psicólogo, né? Indo lá, me exercitando, tudo organizado na minha vida ali, né? Alinhado, não 100%, porque a vida tem seus altos e baixos, isso são normais, né? Mas quando eu tô ali com a minha mente e meu coração ali de certa forma organizados, eu posso estar horrorosa, gente. Posso sair de casa horrorosa na padaria, com a calça que eu uso em casa, né? A Ingrid, que tem uma atividade comigo que vai na minha casa, ela sabe como é que eu fico em casa. Fico mendiguinha, gente. Eu eu sou outra pessoa dentro de casa. Não queiram ver. Não é legal. Eu posso estar daquele jeito. Eu me sinto maravilhosa. Linda. Linda. E é muito engraçado, gente. Mas tem tudo a ver com o meu mundo interior. E nada a ver com o meu mundo exterior, né? E eu tenho certeza que talvez vocês aqui já passaram por alguma situação parecida, né? Como o nosso mundo interior está em ordem, isso reflete no nosso exterior, né? E até no nosso dia a dia, o nosso humor fica melhor, né? A gente consegue apreciar melhor as coisas, a gente consegue ver as coisas com outros olhos e tal, né? Então, enfim, essa versão para mim é sensacional da mensagem. E aí, passo 4, né? O inventário também, essa lição está dentro do passo 4 do Celebrando a Recuperação. Que diz, vocês lembram do passo 4? De cabeça? Prova, valendo... Tá valendo nada, mentira. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, vamos lá. Isso eu até já fiz aqui uma vez que eu dei a lição. Minucioso. O que é? Detalhado, nos mínimos detalhes, nos mínimos pormenores, ali, meticuloso, ali, bem, né? Então, é aquela coisa, quando você fizer um inventário moral, e a gente vai chegar lá para falar, Mariana, que doida, tá falando de inventário. O que é inventário? Já ouvi essa palavra, não sei do que se trata. A gente vai chegar lá. Mas quando você fizer um inventário, você vai ser detalhado. Você não vai poupar detalhes, né? Mas meu inventário vai ficar muito longo. Não tem problema. Quanto mais longo, melhor, né? Mais coisas, melhor. E aí depois ele fala destemido. Por que ele fala destemido? Porque tem que ser corajoso para dar esse passo. Tem que ser uma pessoa intrépida, né? Tem que ser sem medo. Porque, que eu falei ali, para rever a nossa história, rever o nosso passado, muitas vezes de dor, de sofrimento, de tristeza, coisas que a gente talvez não gostaria de relembrar e tal, tem que ser uma pessoa corajosa. Não pode ser medroso, né? Ou aquela pessoa que é medrosa, mas que encara, que vai com medo mesmo. Eu, por exemplo, sou extremamente... Não é que eu seja... Eu não sei nem explicar ainda. Acho que eu tenho que tratar isso na terapia, inclusive. Eu não sou
Eu não tenho medo de agulha, exemplo. Eu não tenho medo de hospital. Não é medo, eu não tenho medo. Mas eu não posso ir, eu vou fazer um exame de sangue, por exemplo. Eu passo mal, eu desmaio. Mas eu sei que eu preciso fazer um exame de sangue. Então, eu sei que eu posso desmaiar, passar mal. Então, eu, de certa forma, eu fico com medo, porque é horrível a sensação de passar mal, de desmaiar. Quem já desmaiou na vida sabe que é muito ruim essa sensação, mas eu vou. Aí, de vez em quando, eu peço para minha mãe, para meu pai irem comigo, quando podem, né? A Ingrid já foi comigo, aí eu fiquei agarrada lá dentro da salinha, eu entrei primeiro do que ela, né? Aí fiquei, a mulher fechou, porque às vezes eu peço para deitar a cadeira, porque aí o sangue vai para a cabeça, né? A chance de eu passar mal é muito menor. Aí parece que já é aquela coisa que já fica na cabeça, né? Se deitar eu não vou passar mal. Aquela coisa meio programada, assim. Aí já peço para deitar. Aí a mulher fechou a porta porque ela ia me deitar a cadeira. Ela fechou, mas ela demorou, ela foi mais devagar, né? Que ela foi com mais cautela. Só que nem tem filho, agora é aquela pessoa que vai, papapá, acabou, a filha tá liberada, beijo. Mas ela foi super fofa e tentou ir com mais cautela. Aí a Ingrid fez exame, saiu, eu não saía da sala. Ela achou que eu tinha morrido lá dentro, tadinha. Mas eu tava viva, não desmaiei nesse dia. Então, mas é uma coisa que eu sei que eu preciso fazer. Então, eu encaro. Eu preciso fazer. O inventário é a mesma coisa, né? Eu sei que tem várias coisas da minha vida que eu preciso revisitar, que eu preciso rever, que eu preciso, muitas vezes até relembrar. E só escrevendo e talvez, né, indo passo a passo da minha história, que eu vou relembrar de algumas coisas, porque muitas coisas eu esqueci, já tem muitos anos, enfim, né? Então, eu preciso encarar, mesmo com medo, né? Então, por isso que ele fala ali, destemido. E aí, o versículo, Lamentações 3,40, que diz, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E aí também, eu trouxe a versão da mensagem, né? Obviamente. Que diz assim, vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. E aí, quando eu li essa versão, eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente se acostuma com o caos que a nossa vida se torna. E a gente acha que viver daquela forma é normal, é natural, né? A gente está tão acostumado a viver naquele caos, e aí você vai trazer para a sua realidade para saber qual é o seu caos, né? Que cada um tem o seu caos, o seu problema, a sua situação, que a gente acha que é normal. A gente já entrou ali no modo automático, a gente já vive há tantos anos daquela forma, que a gente acha que aquilo é normal. Então, quando a gente para e analisa a nossa vida e reorganiza, a gente fala, cara, isso não é normal. Estou vivendo dessa forma assim, assim, assado, mas, cara, isso não é legal. Isso está me trazendo prejuízos assim, assim, assim para a minha saúde, para o meu relacionamento com o meu marido, com o meu filho, com o meu trabalho, para o meu... Enfim, o que quer que seja aí que pode estar te trazendo algum tipo de prejuízo, né? Então, assim, a gente vai muito no automático na vida, né? A gente não para muitas vezes para pensar no que a gente tem feito e tal. E quando a gente vive anos, né? Meses, anos e tal, daquela forma, achando que aquilo é super normal. Outro exemplo, né? Da minha vida, eu nunca achei que isso é normal. Mas eu sou uma pessoa que se se deixar, na verdade, porque eu tenho uma demanda, eu não conseguia me organizar de acordo com essa minha demanda de trabalho. Eu, financeiramente, hoje não consigo contratar mais uma pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e outra pessoa que eu terceirizo uns serviços. Então, teoricamente, eu tenho duas pessoas que trabalham, né, assim, comigo. Hoje, financeiramente, eu não consigo contratar mais uma pessoa. Que aí quem vai deixar de receber sou eu. Então, eu tenho que me organizar, mas às vezes eu não consigo, porque a minha demanda é muito grande. Então, se deixar, eu trabalho de madrugada, de noite, a sorte que agora eu tenho ficado muito cansada e eu não estou conseguindo mais. E eu estou acordando muito cedo para conseguir ir na academia. Acordo 5h40, gente. Olha, muita força de vontade, Senhor. O Senhor está vendo. Eu estou tentando. Olha. Então,
Se eu não tomar cuidado, isso vira uma rotina. Eu dormi de madrugada, eu não dormi direito, aí acordar cedo, e aí, quando eu ver, eu vou ficar vivendo assim eternamente, entendeu? E isso é saudável? Não, não é saudável. Eu preciso ter vida social, eu preciso dormir, né? Eu preciso ter vida além de trabalho. E aí você vai trazer aí para sua vida. Bem, mas tá bom, Mariana. Tá aí, blá blá blá, inventário, mas o que é um inventário? Já ouvi essa palavra 20 mil vezes, mas não sei o que é inventário. Aí, o que a gente fez? Recorreu ao nosso bom e velho, que as escolas, infelizmente, nem sei se usam mais, né? Direito. Acho que não. Usam? Usa o Google. Porque hoje em dia é Google, né? Mas, enfim, não sei se estou falando besteira, mas recorreu ao nosso bom e velho dicionário para nos dizer o que é um inventário, né? Porque eu só tinha ouvido essa palavra com relação a direito e tal, e depois aqui no Celebrando a Recuperação. Tem? Então, o que é um inventário segundo o dicionário? A primeira descrição que ele dá, ele diz que inventário é uma descrição detalhada do patrimônio de uma pessoa falecida, para que se possa proceder à partilha dos bens. A pessoa morreu lá, né, deixou uma herança mara para você e para seu irmão, sei lá, seus irmãos. Uma casa, várias casas, carro, vários bens. E aí, o inventário é a descrição desse patrimônio, de tudo que essa pessoa deixou em terra aqui, para que se possa proceder à partilha dos bens entre os herdeiros, né? O número 2, que o dicionário deu, é a ação intentada para arrecadação e posterior partilha desses bens. Então, ali ele dá um exemplo. O inventário do meu tio ainda está correndo na justiça, né? Que tem muita relação ali com o número 1. Mas eu gostaria que vocês focassem no número 1. Ele diz assim, descrição detalhada do patrimônio. E aí, fui eu novamente buscar o que é patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens, né? Dos bens lá que eu falei, que ele deixou e tal. Mas não só dos bens, dos direitos e das obrigações, né? Economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa. Ou pode ser uma herança familiar também. Mariana, tá, mas o que isso tem a ver com o inventário no Celebrando a Recuperação, né? No Celebrando a Recuperação, quando a gente vai fazer o nosso inventário, a gente vai fazer uma descrição detalhada do nosso maior patrimônio. Qual é o nosso maior patrimônio? Você. Você é o seu maior patrimônio. A sua vida, a sua história é o seu maior patrimônio. Então, por isso que inventário, né? E aí, descrição detalhada, tá lá o detalhado, minucioso, né? E tal. Então, você está vendo que tudo tem uma relação, né? Então, todos nós temos uma história que foi acumulada ao longo dos anos. Então, quando a gente escreve o nosso inventário, a gente vai fazer um levantamento dessa história. Tudo aquilo que você viveu ao longo dos anos até hoje, né? Sei lá, eu tenho 34 anos, não parece que tenho 16, eu sei, mas eu tenho 34. Então você vai fazer, eu vou fazer uma descrição detalhada desde ali, do dia que eu nasci, né? Por exemplo, eu sei que muita coisa ali, desde o dia que eu nasci eu não vou lembrar, mas eu posso buscar informações com os meus pais, enfim, de situações, de eventos e tal, desde a minha infância até os meus dias atuais. Quem ali já está na fase ali de ser um idoso, né? Já está ali nos seus 60 a mais. Vai fazer... Vai ter... Vai ter que fazer um inventário e falar da sua vida desde a infância até os dias atuais, né? E, continuando Celebrando a Recuperação, a gente vai atualizando o nosso inventário de acordo, se assim você quiser, de acordo com o tempo vai passando, né? Você vai ali atualizando, acrescentando no seu inventário essa história
vivida naquele ano, né? A cada ciclo, tá? E aí, no inventário, a gente costuma dizer não, isso é uma regra, né? Porque nós temos a tendência, eu vou até falar isso mais na frente, mas enfim, eu sendo adiantada, de focar sempre as coisas negativas, né? Nós, seres humanos, nós somos um pouco pessimistas às vezes, né? Aquela história do copo pela metade, a gente é meio cheio ou meio vazio. Aí eu ia falar meio vazio, fato, né? Que às vezes eu sou meio pessimista, assim. Principalmente se tratando da minha vida. Se tratando do outro, eu sou ótima. Para incentivar, botar pra cima, não, meio cheio, vambora, uhul. Mas se tratando de mim, Aí, então a gente sempre tem a tendência de olhar as coisas negativas, ruins, porque essas de fato são coisas às vezes que nos marcam, né? Que machucam, que ficam aqui matutando na nossa mente, no nosso coração. Só que a nossa história, ela é feita de coisas boas e ruins. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver, né, que tiveram muitas coisas boas também que a gente viveu. Então, você vai escrever não só as coisas ruins, mas as coisas boas também. Então a gente sempre fala, para cada coisa ruim que você escrever, você escreve uma coisa boa, né? Para ser um inventário equilibrado, tá? E aí, tem um versículo lá de Efésios 4:31 que diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. É isso que a gente faz quando a gente escreve nosso inventário, a gente se livra de tudo aquilo que está ali dentro de nós, toda amargura, ressentimento, indignação, raiva, né? Enfim, tudo aquilo que tem de ruim dentro de nós, que a gente às vezes não sabe nem a causa, mas que existe, lógico, colocando Deus à frente, pedindo a Deus que nos guie, né? Na escrita do nosso inventário, a gente vai se livrando disso. Lógico que existe um conjunto de coisas, existem várias formas que você pode fazer isso, também não é só um inventário que existe para fazer isso na vida, né? Mas eu posso garantir para vocês que o inventário é libertador. Assim, dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Mas beleza, descobrimos que é inventário, então como fazemos o inventário? Por onde a gente começa no inventário? E aí eu separei 4 tópicos que são, assim, importantíssimos ao fazermos o nosso inventário, né? Que a gente não pode abrir mão. E aí, o primeiro dele é separamos um tempo. Bem, vamos lá. Tempo nos dias de hoje é uma coisa que ninguém tem, né? Vamos combinar? Tá escasso e parece que 24 horas no dia é pouco, né? Que a gente não tem tempo para nada. Parece que colocar mais uma coisa na agenda, você vai explodir, assim, tanta coisa que tem para fazer. Né? E eu acho que tá assim para todo mundo. A vida tá muito corrida. Parece que as 24 horas fizeram assim, enxugaram, né? Só que desde lá dos, sei lá, primórdios, acredito, sempre foram as mesmas 24 horas. Sempre foi o mesmo tempo, né? Então, hoje em dia, uma das coisas mais raras e preciosas, pelo menos para mim, é o tempo, né? E até mesmo a gestão desse tempo. Mas, vamos combinar que na grande maioria das vezes, eu não digo assim 100%, mas quase, né? 100%. A gente usa a falta de tempo para justificar a nossa procrastinação, para fazer muitas coisas que são importantes, mas que dão trabalho, né? E é interessante a gente ver, sim, muito. Vou dar um exemplo até assim, na igreja. A gente fala com a pessoa, né? Vem no culto, vem na rede, vem não sei o quê. Não consigo, não posso, não tenho tempo. E tal. Mas, incrivelmente, quando há algo que interessa a pessoa arruma um tempo. Só que o dia continua com as mesmas 24 horas. A vida continua a mesma, o tempo continua o mesmo, mas, incrivelmente, a pessoa arrumou um tempo para fazer alguma coisa porque aquilo interessou a ela.
E eu não estou falando, isso é uma coisa que todos nós de alguma forma fazemos em algum momento, né? E aí eu quero perguntar para vocês, dependendo da situação, e aí cada um analise a si mesmo, né? É falta de tempo ou falta de prioridade? Eu vou falar. Pronto, falei. Na maioria das vezes é falta de prioridade. Vamos combinar, né? Porque quando a gente prioriza, a gente arruma um tempo, a gente dá um jeito, a gente vai, entendeu? A gente ajuda, a gente encabeça, a gente, né, fala, não, isso é importante, eu preciso fazer, eu preciso ir lá, eu preciso me dedicar a mim, eu preciso ajudar fulano, sei lá, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso qualquer coisa, eu preciso fazer meu inventário. Então, assim, falta de tempo, se a gente for parar para pensar, todos nós temos. E aí isso sempre vai se tornar uma desculpa, porque a vida é muito corrida hoje, não sobra tempo para nada, né? E aí, essas desculpas, se a gente reparar, elas costumam surgir na maioria das vezes quando vem tarefas que deixam a gente de alguma forma desconfortáveis, que nos confrontam, né? Que nos tiram ali um pouco da zona de conforto, que nos desafiam. E o inventário é uma delas. O inventário nos tira ali da nossa zona de conforto, ele nos confronta. Por isso a gente precisa ser prático e a gente precisa intencionalmente, de forma intencional, separar um tempo para nos dedicarmos a escrever o nosso inventário, a escrever a história da nossa vida, a revisitar. A gente precisa priorizar. Só que isso é uma decisão. E uma decisão que eu preciso tomar, que você precisa tomar. Ninguém pode tomar por nós, né? Senão a gente vai sempre ficar na boa intenção, não, vou conseguir, vou arrumar um tempo, não sei o que. Aí você chega em casa, é filho, é o cachorro, é o marido, é o papagaio, é não sei o que. Aí você vai, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma demanda. E a gente não vai encontrar tempo. Então, se a gente não priorizar, a gente não vai fazer, né? E aí, o ideal é a gente separar um final de semana ou um dia inteiro num lugar longe de tudo e de todos. Um lugar tranquilo, longe de distrações. Que não adianta. Se a gente não se isolar, se a gente não fugir das distrações, né? Lide, filho, talvez marido, e conversar, falar, hoje esse tempo é para mim, eu preciso de silêncio e solitude, né? E aí, até todos sabem aqui o que significa solitude? Solitude é diferente de solidão, né? A solitude é quando eu intencionalmente quero ficar sozinho. Eu quero fazer isso, é a glória de ficar sozinho, né? Aquele coisa, ai, tô sozinho, silêncio, aquela coisa assim, horrível, assim, ó. Já a solidão, não, né? A solidão é quando você não quer ficar sozinho. É a dor de ficar sozinho, mas você é sozinho, você se sente sozinho de alguma forma, tá? Então, solitude e silêncio são extremamente necessários nesse período, para que você consiga se concentrar e escrever seu inventário. Senão sempre vai ter alguma coisa que vai te atrapalhar, o filho vai chamar, o meu cachorro vai vir latir, vai vir com a bolinha me chamando para brincar, a minha mãe vai me chamar, né? Porque é muito engraçado. Sei que minha mãe não faz por mal, mas já te falei, quem trabalha home office sabe. Às vezes parece, acho que as pessoas inconscientemente têm a sensação que a gente não está trabalhando. Aí minha mãe sempre vem, você pode fazer um almoço hoje? Tô com a menina estagiária lá em casa. Você imagina eu fazendo almoço? Já aconteceu várias vezes, entendeu? Mas assim, eu tô trabalhando. Então assim, sempre vai ter alguma pessoa que vai vir ali te interromper, e não é na má intenção, né? Então por isso que você precisa desse período de solitude e silêncio. 2. Nós escrevemos sobre nós mesmos. Então, antes até de falar sobre isso, falar sobre até essa parte de escrever. Desculpa. O inventário ele é muito mais eficaz quando ele é escrito. A gente sempre fala aqui no Celebrando a Recuperação, né? O livrinho, a gente precisa escrever. Tudo a gente precisa escrever, né?
A gente já ouviu algumas palestras, até no seminário a gente ouviu, Cláudia já falou aqui pra gente sobre a importância da escrita. E eu até vi aqui, até anotei aqui, ó, que segundo pesquisas, o ato de escrever parece ter um potencial de prover benefícios físicos e mentais, com melhorias em longo prazo no humor, nos níveis de estresse e em sintomas depressivos. Então, escrever é muito importante. Mas eu não gosto de escrever. Gente, vamos combinar, somos adultos, né? Quando seu filho fala assim, eu não gosto de brócolis. Aí você fala para ele, filho, tem que comer brócolis, que é importante, para isso, para aquilo, não sei o quê. Eu não gosto de legumes, tem que comer, filho, porque não sei o quê, vai fazer bem, tem vitaminas, minerais, não sei o quê. Eu não quero ir na escola. Filho, você precisa ir na escola, porque você tem que estudar e tal. Você explica pra ele, né? Aí a gente tem que fazer isso pra gente às vezes, né? Tem que ficar, Mariana, isso é importante pra você. Eu não gosto de ir na academia. Minha filha, ou você vai pra academia, ou você vai ficar diabética, hipertensa, se você não se cuidar, se você não fazer exercício, se não emagrecer, se você não... É isso, gente, porque a realidade é essa. Às vezes a gente tem que... O que a gente exerceu, eu não tenho filhos, né? Mas eu sei que funciona assim, né? Então todo mundo que tem filho aí, sabe? Acho que todo mundo aqui tem, né? Só aqui. Então, só aqui que não. Então é assim, entendeu? A vida nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. A gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Pra melhorar, pra gente evoluir e tal. Então, se escrever é importante. Escrever vai me ajudar? Vamos embora, vou escrever. Entende? E aí, a gente escreveu o nosso inventário. Dessa forma, lá na frente eu posso revisar ele um dia. A minha história, se eu quiser relembrar. Se eu quiser ver alguma coisa, eu posso me referir a ele quando necessário, né? E além disso, tudo que eu escrevo fica mais fácil de eu não esquecer, de eu guardar, de eu memorizar, né? Quem aqui, todo mundo aqui, acho que já alguma vez, né, estudou para uma prova, para um concurso, né, na escola, faculdade, enfim, o que seja, estudou alguma vez na vida. Quem é de fazer resumo quando estuda? Eu, total. Eu não consigo estudar sem fazer resumo. Por quê? Se eu leio, aqui, ó, eu estudo fazendo resumo. Tudo bem que o meu tá digitado, né? Mas eu estudo escrevendo. Por quê? Porque se eu não... Aqui na frente tá até escrito. Ó, aqui tá escrito, tá vendo? Porque se eu não escrever, eu tenho facilidade de esquecer. O fato de eu escrever me ajuda a lembrar, me ajuda a memorizar, me ajuda a guardar. Então, isso é um exemplo, assim, clássico do quanto a escrita nos ajuda, né, a guardar, a memorizar, a nos concentrar no que a gente está fazendo ali, tá? Bem, e aí tem gente que vai falar... então vamos lá, peraí que eu perdi aqui na hora. Prepare-se para escrever. Ou seja, vai escrever, vai gastar um punhozinho aí. Vamos fazer um exercício... É isso mesmo. Seu inventário tem que estar no papel, escrito, tá? Pode ser digitado? Todo mundo pergunta. Então, vou ser muito sincera. O livro diz que pode, tá? Porém, vou falar e aí os psicólogos até podem falar melhor, enfim. A Cláudia, psicóloga, aconselha escrever mesmo a próprio punho. Eu te aconselharia a escrever mesmo a próprio punho. Não sei que a líder master mor, número 1, falaria, aconselharia, né? Mas escreva. Não vamos digitar, não. Escreve no próprio punho, que vai ser melhor, tá? Digita depois para ler. Digita depois para guardar, até porque depois pode perder, né? Rasgar, se deixa guardadinho ali no computador. Enfim. Mas escreve. Vai valer a pena. Ouve o que eu estou te dizendo. Enfim. E aí, ao escrever, tem gente que vai falar, mas beleza, eu não sou muito bom em português, eu, sei lá, não sei escrever muito bem e tal. Cara, o inventário é para nós mesmos. A gente não precisa se preocupar com erro de português, com acentuação, com pontuação e tal.
Só escreva do seu jeito, a sua maneira, como você sabe. E se você não sabe escrever, não tem problema, peça ajuda, que aí vai ter alguém que vai te ajudar nesse processo, né? Mas que aí é um caso isolado. Mas só escreva, não se preocupe com nada disso, tá? E até porque o inventário moral é para nós mesmos, né? Para mais ninguém. Então, ninguém vai ler, ninguém vai pegar o seu papel e vai ler. Ninguém, tá? Então não se preocupe com isso, tá? Até porque a gente não tá escrevendo ali para outra pessoa, a gente está escrevendo para buscar agradar outra pessoa e tal. A gente não, é a nossa história, é a nossa vida, é o nosso momento com a gente mesmo e com Deus. Então só vai. E foque em você e não nas outras pessoas. Também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Nosso inventário é pra gente focar na gente, né? A gente vai citar ali histórias, momentos, porque a nossa vida é feita de pessoas, de momentos, de situações que envolvem pessoas, instituições, né? Enfim. Mas o nosso foco é sempre nós mesmos, né? Sempre a nossa vida, não o outro, tá? Não o que o outro fez. Assim como eu me senti com o que o outro fez, né? 3. Se eu esqueci mais, né? Buscamos ser equilibrados na busca da verdade. E é aquilo que eu falei lá no início. A nossa história ela é feita de momentos ruins e momentos bons. Momentos de fraquezas e momentos fortes, né? Fraquezas e fortalezas, momentos que nós fomos fortes. Defeitos, né? Nossos defeitos ali que, às vezes, em alguma situação falaram mais alto e qualidades que em alguma situação também falaram mais alto. Então, tudo isso precisa estar equilibrado no nosso inventário. A gente não vai falar só das nossas coisas ruins, a gente vai falar sim das nossas qualidades. Porque eu sou boa nisso, porque eu fiz isso, porque nesse momento aqui eu fui forte, eu agi dessa forma, porque esse momento aqui eu lembro que foi muito bom, que aconteceu isso, isso e isso, é um momento que eu guardo com muito carinho na minha memória e tal. Então a gente vai falar sobre todas essas coisas também, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente passa a olhar o nosso passado sob uma perspectiva apropriada, né? Da forma como Deus quer que a gente olhe a nossa vida, né? Que a nossa vida não é só momentos ruins, tem coisas boas também, né? Se você está aqui até hoje é porque Deus esteve com você ao longo do seu caminho. E tudo isso com certeza foi permissão de Deus e aprendizado para você, né? E sua história com certeza tem coisas boas e até as coisas ruins Deus quer transformar em boas também, né? Você tem coisas boas para colher dessas coisas ruins, tá? Beleza. E o número 4, nós analisamos nossa história, passado e presente. Beleza, mas Mari, você está falando aqui para analisar minha história, passado e presente, escrever desde a minha infância. Cara, mas eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Eu sou essa pessoa, extremamente esquecida, eu já era. Depois que eu peguei Covid, piorou. Hoje, quando eu fui no médico, eu falei até isso para ele. Falei que eu estava muito bem, ele me elogiou. Eu falei, a única coisa que eu acho que eu estou extremamente esquecida. Mais ainda, assim. Não sei se é porque eu estou com muita coisa, muita demanda, minha mente está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, aí eu esqueço e tal. Então, se eu for, né, me apegar a isso, não vou escrever no meu inventário, que eu vou falar, não vou lembrar de nada, não vou escrever e tal, sou muito esquecida, não guardo nada, beleza. Mas a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai ou não lembrar. A gente confia que Deus nos guiará nesse processo e o que precisa virar memória, virá. Gente, é incrível. Não sei a experiência de vocês. Eu, quando escrevi o meu inventário, um monte de coisa que eu não lembrava, eu comecei a lembrar. E, meu Deus, eu não lembrava disso. Eu ia lá e escrevia. Eu não lembrava disso daqui também, eu ia lá e escrevia. Porque aí você vai revisitando as coisas, né? Aí você vai lembrando das coisinhas que aconteceram e tal. E você vai vendo, caramba, eu não lembrava. E até esses dias, toda segunda eu tenho uma reunião. E aí, conversando, eu não tô fazendo mais terapia, mas eu tô num grupo, de certa forma, que tem uma terapia, não é a mesma coisa.
né? Uma terapia individual. E é uma terapia focada, assim, numa área específica. Mas é uma terapia, de certa forma. Tá, mas eu vou voltar. E aí, ela comentando alguma coisa, eu lembrei até de uma outra situação. Que eu falei, cara, tem que tirar meu inventário, que isso não tá lá. Falei, é bizarro, as coisas vêm na memória. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? E a gente começa a fazer conexão entre o passado e o presente, né? E a gente vai vendo, caramba, o que aconteceu lá no passado. Por isso que talvez hoje eu ajo assim. Você vai vendo que tem relação, tem a ver, sabe? A maneira como você se comporta, como você age, talvez porque você é mais retraído, ou porque você é mais... sim, até a maneira como você se comporta e tal. Gente, é bizarro, é bizarro. Enfim, outra coisa que eu falei já, que o que escrevemos no nosso inventário é privativo e somente iremos compartilhá-lo com uma pessoa na qual nós confiamos. Ai, mas eu não confio em ninguém, eu não quero compartilhar. Vamos fazer o seguinte, um combinado? Estamos na fase de escrever o inventário. Escreva o seu inventário. Ponto. O inventário é para você. Então, escreve o inventário. Depois a gente pensa na outra etapa. Escreve, porque isso vai fazer bem para você, sabe? Então, escreve ali a sua história, a sua vida. Revisita ali tudo. Depois a gente pensa na outra parte. E quando tomamos a coragem de olharmos como realmente somos, Deus abrirá nossos olhos para começarmos a ver como Ele nos vê, como seus filhos amados. Beleza. Mas que ferramentas dispomos para escrever o inventário? A gente viu ali, né, 4 coisas importantíssimas na hora de escrever o inventário, mas o CR dá 2 ferramentas que também são extremamente importantes para nós escrevermos o inventário. Primeira delas, padrinho e madrinha. Padrinho e madrinha. No Celebrando a Recuperação, a gente tem uma premissa. Ninguém anda sozinho, né? Aqui. Nós somos uma família. Nós somos um grupo. E aqui você não está sozinho. Então, a gente pede que você monte sua equipe de apoio, né? O pessoal que está no grupo de passos e tal, provavelmente já criou um vínculo ali com o pessoal, já pode escolher um padrinho, uma madrinha, um prestador de contas, tal, porque eles vão te ajudar nesse processo, eles vão estar no seu lado, vão te incentivar, vão orar por você, vão orar com você e tal, e eles podem até te dar dicas e compartilhar benefícios que eles experimentaram, né, ao dar esse passo, ao fazer o inventário. Né? Porque com certeza eles tiveram experiências, né? Cada um teve a sua experiência ao fazer o inventário, e eles podem até compartilhar com você para que isso te ajude quando você fizer o seu inventário. E a outra ferramenta, que inclusive nós vamos falar hoje no final, é o retiro do inventário moral. Né? O Celebrando a Recuperação, ele sugere que a gente faça um retiro do inventário. E justamente pela nossa falta de tempo, nós não separamos um tempo para escrevermos o nosso inventário. Então, Celebrando a Recuperação faz isso por você. Olha, ele te auxilia, ele te dá uma ferramenta para que você não precise se preocupar com nada. Você vai só ir para esse lugar, né? Depende do lugar que seja, para escrever o seu inventário. Você não vai precisar se preocupar com o almoço, com filho, com limpar a casa, nada. Você vai só com almoço, com café da manhã, com lavar a louça que ficou do almoço e tal, com o almoço do marido. Não. Você vai simplesmente falar, amor, filho, filha, tal dia, preciso ir no retiro, não, vai combinar com ele, deixar tudo combinado e você vai para aquele lugar e você vai tirar um dia para você. Então você vai intencionalmente separar um tempo. E lá você encontra apoio emocional, né? Porque vão ter pessoas ali que vão estar para te apoiar emocionalmente, para te acolher emocionalmente e espiritual. Pessoas vão estar ali o tempo inteiro que você estiver fazendo esse retiro, né? Orando por você, intercedendo pela sua vida, para que Deus trabalhe em você ali durante a escrita do seu inventário.
né? Inclusive lá nós temos algumas palestras, algumas coisas que vão te auxiliar e te orientar, te nortear na escrita do inventário, né? Para que você possa focar em você. Então você vai lá só para focar em você, o resto deixa com a gente. E ali a gente usa um guia, um roteiro como base para a escrita, seguindo uma ordem cronológica da nossa vida. Então lá a gente disponibiliza também um guia que a gente dá para você, para que você possa se guiar na escrita do seu inventário. Então não fica uma coisa solta. E esse guia ele tem perguntas, né, que ajudam a focar assim, em eventos, sentimentos, relacionamentos ao longo ali da sua jornada. Então você consegue organizar melhor os seus pensamentos, né? E aí é dividido em fases da vida, então fica uma coisa mais organizada, porque muita gente às vezes se sente perdido ao escrever o inventário. Então, indo no retiro, além de você não precisar ter trabalho nenhum com nada, você vai conseguir tirar todas essas dúvidas e escrever o seu inventário ali de uma maneira mais... assim, que não fiquem tantas dúvidas, digamos assim, né? Tá? E aí, tem um versículo que diz, lá em Salmo 26:2, diz assim: examina-me, ó Eterno, da cabeça aos pés. Está a mensagem também. Pede uma bateria de testes. Certifica-te de que eu estou saudável por dentro e por fora. E no retiro do inventário a gente faz exatamente isso. A gente fala: Deus, tô aqui, me examina, da cabeça aos pés. Minha história por inteira, assim, ó. Eu nem sei se esse ditado nem vou falar o ditado porque eu não sei se é legal. Mas, enfim, às vezes a gente fala umas coisas que a gente não para pra pensar, né? Mas, enfim. Por inteiro, me examina por inteiro, pede uma bateria de testes, né? Tipo assim, faz tudo que tem que fazer ali, faz um check-up e vê se eu tô saudável. Se não tiver alguma coisa saudável, me ajuda, né? Para que eu possa ficar saudável, para que eu seja uma pessoa saudável, né? Então, é exatamente isso que a gente faz. E aí, estamos terminando. O Celebrando a Recuperação, ele dá, na verdade, e eu até imprimi e trouxe para vocês, para quem quiser fazer pode pegar e passar. Ele dá como se fosse um spoiler do que é o retiro, o que a gente faz no retiro, né? Ali do inventário. Então, ele montou uma tabela com 5 colunas e a gente vai ali examinar uma coluna de cada vez. Talvez, pode ser, o pessoal que tem o livro tem isso no livro, né? Pode ser que você precise de mais espaço para escrever, tá tudo bem. Você pode tirar uma xerox aí, uma cópia dessa folha. Então, na coluna 1, aí você vai listar quem é a pessoa objeto do meu ressentimento ou medo. Assim, existe alguma pessoa na sua vida que te magoou, que você tem ressentimento, que te causou algum medo, algum trauma, né? Existe alguém? Você vai listar, você vai o mais longe que você puder, vai lá na sua infância, depois você vai na sua adolescência, na sua juventude, seus dias atuais, enfim. Existe alguma pessoa na sua vida que fez isso, que te marcou negativamente? 2, a causa. Nessa coluna você vai listar as pessoas ou as coisas que lhe causam ressentimento. Não, mentira. Mentira, estou lendo a primeira. Que ação específica a pessoa fez que me feriu? O que essa pessoa que você colocou ali na coluna 1, ela fez que feriu você, que te magoou, que te deixou traumatizado em alguma área da sua vida, né? A gente tem um ditado que diz que pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que fere outra porque eu tô ferida, que magoa outra porque eu tô magoada, né? Então, eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Então, que ação específica essa pessoa fez que te feriu? E aí tem aqui um exemplo, vamos supor. Um pai alcoólico que foi emocionalmente ausente na sua infância. Então, qual é a pessoa ali? É o meu pai.
Meu pai chama, sei lá, João. Beleza. A causa, ele foi ausente durante a minha infância. Você vai botar. Tá? Um cônjuge, um marido que foi dominador, tentou me controlar a minha vida, foi meio abusivo e tal. Você vai botar ali. Marido, controlador. O que ele fez? Ele foi controlador, durante toda a minha vida e abusivo. Tá? E como a gente já falou, esse olhar para o passado ele pode ser bastante doloroso, por isso que é importante ter pessoas para caminhar com a gente. E lógico, Jesus Cristo também estará lá do nosso lado. E aí em Isaías 41:10 diz, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Coluna 3. O efeito. Nessa coluna, você vai escrever como essas ações específicas afetaram a sua vida, tanto no passado quanto no presente, né? Que efeito essa ação teve na minha vida? Então, o pai ali que foi alcoólico, que foi emocionalmente ausente, o que isso causou na sua vida? No passado ou no presente? Eu hoje tenho dificuldade com homens, de me relacionar e tal, porque eu acho que todos os homens são iguais e eu não consigo me relacionar com homem. Enfim, pode ser uma coisa, né? Estou dando exemplos aqui, mas pode ser outra coisa. Então você vai falar qual é o efeito que aquela coisa ruim, né, que foi ruim para você, causou na sua vida. 4. O dano, né? Que dano aquela ação, né, causou aos seus instintos básicos. Quais são os instintos? Costumo falar que são os 3 S, né? Social, segurança e sexual. Social. Você sofreu relacionamentos destruídos, calúnias, fofocas, né? Teve algum relacionamento seu que foi destruído por conta do que aconteceu? Você foi caluniado de alguma forma? Fizeram alguma fofoca a seu respeito? 2, segurança, né? E aí não é só segurança física, mas até também segurança financeira. Existe segurança de várias formas, né? Sua integridade física foi ameaçada de alguma forma com isso? Ou você enfrentou perdas financeiras, materiais com o que aconteceu? Sei lá, a pessoa entrou na justiça e te prejudicou e na verdade quem estava certo era você e ela mentiu e tal, e você perdeu, exemplo, né? Ou sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos? A intimidade ou confiança que você tinha ali naquela pessoa e foi prejudicado ou violado e você hoje tem dificuldade até mesmo de confiar? Enfim, não importa assim, o quão ferido nós fomos, né? Deus quer nos curar, Deus quer nos consolar, Deus quer nos restaurar. E ali Ezequiel 34:16 diz, procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativos nas machucadas e tratarei das doentes. E 5, e aí entra o ponto assim que eu falo que é crucial no Celebrando a Recuperação. A minha parte. Lamentações 3:40 fala o que? Examinemos o que temos feito, seriamente, né, o que temos feito, e voltemos para o Senhor. Ele não fala para a gente examinar o que o outro tem feito, o que o fulano fez. Fala para examinar o que a gente tem feito, né? Na verdade, nas 4 primeiras colunas, a gente até examinou ali a situação e a gente contextualizou a coisa, né? Só que nessa 5ª coluna, a gente vai identificar de forma honesta a parcela de ressentimento, de dor, de culpa, de pecado, de mágoa, que é nossa responsabilidade, que é sua responsabilidade, né? E aí você vai pedir a Deus que lhe mostre a sua contribuição naquela situação. Pode ser num casamento, num relacionamento danificado, pode ser num filho que está distante, né? No emprego perdido, enfim, o que for que seja, tá? Salmo 139 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau.
e guia-me pelo caminho eterno. Mas aqui é importante frisar uma coisa. Se você ou até tiver, num relacionamento abusivo, passou por algum abuso, né, físico, sexual, especialmente até quando você era criança, eu quero frisar, e o Celebrando a Recuperação, ele frisa isso, que você não teve nenhuma culpa ou responsabilidade sobre isso. E aí você vai escrever ali, né, nessa coluna, nenhuma ou inocente, ou isento, ou qualquer coisa que você queira, que você se veja livre ali da vergonha, da culpa, da dor, né, desse sentimento, tá? E aí, por conta disso, Celebrando a Recuperação, ele reescreveu o passo 4, para aqueles que foram abusados física e sexualmente. Eu não botei ali, mas diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, reconhecendo que todo erro pode ser perdoado. Renunciamos à mentira de que o abuso foi nossa culpa. E aí, para terminar, você não precisa ter medo ou vergonha. Deus já sabe tudo a nosso respeito e nos ama. Esta convicção nos dá coragem para fazermos um levantamento da nossa vida, na certeza de que somos aceitos por Ele. Quando olhamos para nós mesmos como Deus nos olha, boa parte dos nossos medos, dores e comportamentos destrutivos desaparecerá. E aí, eu quero te incentivar a fazer o seu inventário, a você não procrastinar, não deixar que qualquer obstáculo assim tome a frente, a você literalmente priorizar isso, porque os próximos passos que a gente vai dar agora no Celebrando a Recuperação tem a ver com o nosso inventário, né? Então, é interessante que esse inventário ele seja feito, né? Lógico que você não precisa fazer correndo para a semana que vem, até porque a nossa história precisa ser escrita com calma, né? E aí talvez você precise de dias para terminar. A gente vai ter o nosso retiro também do inventário, mas que você seja corajoso e dê esse passo. E aí Salmos 139, 13 a 16 diz assim: Tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma são maravilhosamente formados. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Ou seja, Deus realmente nos conhece por inteiro. Então nós não precisamos ter medo, vergonha e tal, pois Deus está conosco. Tá bom? É isso. Obrigada por me ouvirem. Olha, que eu ia falar